Aula 40. Abacuque. O profeta Abacuque exerceu seu ministério pouco tempo antes da definitiva queda do Reino do Sul, Judá, perante a Babilônia, durante o reinado de Joaquim. No tempo do profeta Abacuque, Judá estava em sérios apuros devido às ameaças dos babilônios, que por diversas vezes investia contra todos à sua volta com suas bem preparadas campanhas militares, a fim de alcançar a proeminência sobre todos. Por volta do ano 606 a.C., a Babilônia realizou uma firme investida através do território de Judá, estabelecendo sua autoridade sobre a Palestina. 7 anos depois, realizou outra campanha contra o Reino do Sul, com o objetivo de alcançar o Egito, e por fim, invadiu a Judá e destruiu Jerusalém por completo, incluindo o templo, em 588 a.C. Os habitantes de Judá foram levados cativos pela Babilônia, e assim inicia o período do exílio dos judeus na Babilônia pagã. O contexto histórico de Abacuque se dá na ocasião da primeira investida babilônica sobre o Reino do Sul, ou seja, em 606 a.C. O livro aborda um tema até hoje questionado: por que o justo é oprimido enquanto o ímpio aparentemente prospera? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Abacuque. Assim como o salmista Asaf questiona a riqueza e tranquilidade do ímpio e as dificuldades do justo no Salmo 73, Abacuque é levado a agir e pensar da mesma forma, ao ver os caldeus, os babilônios, vencer várias vezes. Seu livro traz uma forte exclamação a fim de obter o favor de Deus sobre a injustiça que opera. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Neste contexto, o profeta, ao invés de dirigir sua palavra, como fez a maioria dos outros, falando ao povo em nome de Deus, Abacuque, de modo inverso, fala a Deus a favor do povo. Essa postura do profeta o deixa numa posição de mediação que perfaz seu ministério de intermediário. O profeta revela sua insatisfação pela aparente vitória dos inimigos, porém, clama a Deus, depositando em suas mãos a vingança, revelando que o que de fato sentia era sede de justiça. Esse homem de Deus busca desesperadamente ao Senhor
em favor do seu povo oprimido e envergonhado, suplicando por dias em que a nação novamente seria renovada. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O início dessa história mostra o profeta em um estado de perplexidade sobre o mistério da maldade, aparentemente sem castigo no mundo. Esta questão perturba sobremodo o coração do profeta Abacuque, que não hesita em clamar a Deus. A resposta de Deus a Abacuque demonstra-nos como às vezes o Senhor usa o ímpio para disciplinar seus filhos rebeldes. Nesse contexto, ele usaria os perversos e poderosos caldeus, os babilônios, como vara divina que açoitaria a Judá diante dos próprios olhos de Abacuque. Suscito os caldeus, nação feroz e impetuosa que marcha sob a largura da terra para se apoderar das moradas que não são suas. Essa espantosa lição que aprendemos desse pequeno livro nos demonstra como o Senhor punirá o pecado da maneira mais severa que há e como sua vara recai de maneira especial sobre aqueles a quem recebe por filhos. Assim como o salmista Asaf questiona a riqueza e tranquilidade do ímpio e as dificuldades do justo, Abacuque é levado a agir e pensar da mesma forma ao ver os caldeus babilônios vencer várias vezes. Seu livro traz uma forte exclamação a fim de obter o favor de Deus sobre a injustiça que opera. Nesse livro, encontramos muitas respostas com respeito à opressão exercida pelos ímpios sobre os fiéis, mas também como Deus está disposto a nos restituir o lugar de honra, caso nos voltemos para Ele. E por fim, o profeta termina com uma confissão de fé emocionante e incomparável. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque. Data: é certo que o profeta Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias, cujo longo ministério abrangeu os reinados de Josias, Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Esses reinados servem como base para situar cronologicamente o ministério de Abacuque, o qual abrange menor tempo, iniciando-se no reinado de Jeoaquim e terminando no início do reinado de Zedequias, o último rei de Judá. Dessa forma, podemos seguramente situar seu ministério antes da invasão definitiva da Babilônia, que se deu em 588 a.C. A data da escrita do livro permanece sendo 610 a.C. Porém, tal data não parece se ajustar perfeitamente às narrações históricas. Recentemente, pesquisas apontam para 598 a.C., ou seja,
10 anos antes da queda de Judá, o que provavelmente pode ter ocorrido. Abacuque. O autor do livro é o próprio Abacuque. Muito pouco se sabe sobre Abacuque. Conclui-se que era levita e participava da música no templo. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. O livro não traz nenhuma informação sobre sua pessoa, nem sobre a época em que viveu, o que nos impede de realizar um estudo mais acurado sobre tal personagem. As recentes pesquisas sobre Abacuque, realizadas por alguns institutos teológicos ocidentais, não devem ser levadas em consideração, pois as fontes consultadas não são reconhecidas como dignas de confiança. Jesus Cristo revelado em Abacuque.